crianças! Bom dia, crianças! Bom dia, Emanuela! Bom dia, mamãe! Estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical. Estou muito feliz aqui de estar junto com vocês mais um domingo para aprendermos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos louvar o Senhor? Então, vamos louvar o Senhor? Vamos louvar! Vamos louvar aquele corinho assim, ó. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Amém! De novo, uma. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Amém! Amém, crianças! Amém, crianças! Vamos agora fazer algo muito especial, que é conversar com o Papai do Céu. Meus pezinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos das minhas mãos, baixo a cabeça com atenção e fecho os olhinhos com oração. Papai do céu, eu te louvo e te agradeço por mais um lindo domingo. Venha abençoar esta aula. Que a tua palavra possa gerar fé no meu coração, para que eu me fortaleça contra todos os medos. É no nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém. Crianças, e nós estamos estudando essa revista aqui, ó. Os Amigos de Deus do Novo Testamento. Então nós estamos conhecendo aí vários amigos de Deus. Quem lembra do primeiro amigo que a gente falou? O primeiro amigo foi João Batista. João Batista. O que ele fazia? Ele batizava as pessoas e falava de Deus para as pessoas. E o segundo amigo, quem lembra? O segundo amigo foi o amigo que falou escondido. Isso, o amigo que falou com Jesus escondido. Quem é que foi ele? Nicodemos. E domingo passado estudamos sobre o amigo que subiu na árvore. Zaqueu. E hoje nós vamos conhecer o amigo que andou sobre as águas. Andar sobre as águas? Mas é possível isso? Ninguém. Chegar em cima da água e começar a andar em cima dela? Não dá, água é mole. Mas hoje nós vamos conhecer uma história, crianças, que não é uma história qualquer, tirada de qualquer livro. Essa história aconteceu e está aqui na Bíblia. E falar em Bíblia, você já pegou a sua Bíblia? Ainda não? Então dá tempo pegar a sua Bíblia, porque as histórias que a tia conta aqui, ó, elas vêm da Bíblia e foram histórias verdadeiras, aconteceram de verdade. E hoje nós vamos conhecer o amigo que andou sobre as águas. Mas primeiro, eu tenho o versículo de hoje para deixar para vocês, que está na Bíblia, no Salmos 118 e o versículo 6. Diz assim, olha, o Senhor está comigo. Eu não tenho medo. Vamos repetir comigo? O Senhor está comigo. Eu não tenho medo. Salmo 118, versículo 6. Mais uma vez, eu vou falar e a Manuela repete junto com vocês, tá bom, Manuela? Tá bom. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Eu não tenho medo. Salmos número 118. Salmos 118. Versículo 6. Versículo 6. Amém.
Se o Senhor está comigo, eu não tenho medo, porque o Senhor é poderoso para me guardar. Falar em medo. Você tem medo de alguma coisa? Eu tenho medo. É normal, né, a gente sentir medos de certas coisas. E nesse momento, se você tiver acesso, eu queria que você pegasse uma folha branca e escrevesse o nome de uma coisa que você tem medo, certo? Aí você escreve, tá? E aí acompanha junto comigo. Eu escrevi aqui alguns medos que as pessoas têm, que as crianças têm. Vamos lá ver? Pega, Manuela. Vamos. Ficar sozinho. Ficar doente. Você tem medo de ficar doente? Tem? Tem. Eu conheço crianças que têm tanto medo de ficar doente, qualquer coisinha já fica com muito medo. Mas não precisa ficar com medo de ficar doente, porque o Senhor está com você. Não precisa sentir medo, tá? Vamos ver mais, Emanuela? Vamos. Ficar sozinho. Medo de ficar sozinho, de dormir sozinho no quarto. Medo de tempestade, chuva forte, vento forte, raios. É o que tá acontecendo, né? Medo de que mais, Emanuela? Lê aí. Medo. Medo de escuro. Medo do escuro. Você tem medo do escuro? Medo de cachorro. Você tem medo de cachorro? Eu tenho. Medo de barata. Você tem medo de barata? Não. Crianças, nós não podemos deixar, segura aqui, Manuela, que esses medos aqui, ó, ocupem o nosso coração. Nós temos que, toda vez que sentirmos medo, falarmos esse salmo aqui, ó. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Salmo 118, versículo 6. E vamos agora, né, pedir para o Senhor tirar todos esses medos da gente. Vamos pedir? Então, se você fez aí no papel, agora você vai fechar o olhinho comigo e a gente vai orar, tá bom? Tá bom. Papai do céu, Papai do céu, o Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso. é o nosso Criador, É o nosso Criador. é o nosso Salvador É o nosso Salvador. e cuida da gente E cuida da gente. em todos os momentos. Em todos os momentos. Senhor, Senhor, tira do nosso coração tira do nosso coração todos esses medos todos esses medos. e preenche nosso coração E preenche nosso coração com a fé. com a fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que escreveu assim, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar, a Manuela vai me ajudar, ó. Vamos pegar esses medos e vamos rasgar, ó. Vamos rasgar eles e vamos jogar eles lá pra longe. Vamos lá jogar? Pronto, show medo. Vai embora em nome de Jesus, né? Então, o Senhor ele está comigo, eu não vou ter medo. E a nossa lição de hoje, a nossa história, vai falar sobre isso, sobre o medo também. Mas aí, nós devemos confiar no Senhor, porque Ele é bom. Amém. Então, crianças, olha, então nós já vamos começar para a nossa história. Já vamos lá para o livro de Mateus. Vamos lá abrir? Aqui, ó. Está aqui na palavra de Deus essa linda história que foi verdadeira, é verdadeira, aconteceu. Vamos conhecer agora o amigo que andou sobre as águas. Vamos conhecer o amigo que andou sobre a água. Então vamos abrir no livro de Mateus, no capítulo 14 e os versículos 22 até o 33.
Então nós vamos começar a nossa história que está na Bíblia, na Palavra de Deus. E vai falar sobre o amigo que andou sobre as águas. E sabe qual o nome desse amigo? Pedro. Vamos lá falar? Pedro. Pedro era um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E Pedro andou sobre as águas. Mas tudo começou depois que o Senhor Jesus Cristo tinha feito a multiplicação de pães e peixes para uma multidão de pessoas. E ali, o Senhor Jesus disse para Pedro e para os demais discípulos: olha, vocês podem ir indo no barco, porque eu vou despedir a multidão e depois eu vou. E ali aconteceu. O barquinho foi, com os discípulos e Jesus ficou despedindo aquela multidão. Após Jesus despedir aquela multidão, Jesus foi orar um pouco. E ali, crianças, de repente, o céu começou a ficar escuro. E ali o vento cada vez mais forte, assim, ó. E ali aquelas ondas começaram a balançar e o barco começou a balançar, sabe por quê? Porque ali estava começando uma tempestade. Você tem medo de tempestade? Quando ali o céu fica escuro, começa a vir aquele vento forte, Começa a vir cair os raios, os trovões. Você tem medo de trovão? E ali aqueles discípulos começaram a ficar apavorados, porque o barco balançava muito. E tinha os trovões caíam, E os raios, e ali, eles ficavam com muito medo, crianças. Eles ficaram com muito medo. Mas quando Jesus percebeu que tudo isso estava acontecendo, Jesus disse: eu preciso ir até os meus amigos. Mas como que Jesus ia, se não tinha mais nenhum barquinho para ele ir? Sabe o que foi que Jesus fez, crianças? Jesus, com seu grande poder, ele começou a andar sobre as águas. Mas como pode? Ele andava e não afundava sobre o mar. E ali os discípulos estavam tão apavorados, sabe por quê? Porque era de madrugada, estava chovendo muito, estava caindo muito raio, o vento estava forte, o barco estava balançando muito. Os discípulos olharam para Jesus andando sobre as águas e gritaram: é um fantasma! Fantasma existe, crianças? Não, fantasma não existe. Mas por que que eles falaram isso? O medo é tão grande que cria coisa na nossa cabeça. E ali eles estavam com tanto medo de alguém andando sobre as águas que eles falaram fantasma. Mas Jesus disse: acalme-se, tenha bom ânimo, sou eu, o Mestre Jesus. Estou vindo para ajudar vocês. E ali Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, então faz com que eu também ande sobre as águas e vou te encontrar. E ali Jesus falou: venha, Pedro. E ali Pedro, creu que era Jesus e foi. Crianças, algo muito lindo aconteceu. Pedro também começou a andar sobre as águas. Imagine Pedro andando sobre o mar e não afundou. Mas de repente, Pedro começou a olhar para o vento, Pedro começou a olhar para a água gelada nos pés, Pedro começou a olhar para os raios caindo e Pedro começou a afundar, crianças, olha. E ali, crianças, ele: socorre-me, Senhor Jesus. E ali Jesus pegou Pedro pela mão, levantou e disse: homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Não pode duvidar. E ali eles entraram dentro do barco. E ali Jesus falou: por que duvidastes? Não pode duvidar, crianças?
Quando a gente crê no Senhor Jesus, a gente não pode ter nenhuma dúvida. E ali, quando Jesus entrou no barco, aqueles discípulos, todos que estavam naquele barco disseram: esse verdadeiramente é o Filho de Deus, porque é poderoso e andou sobre as águas e ainda fez com que Pedro andasse sobre as águas. A fé, né, crianças? A fé manda embora todo medo, porque Jesus, ele é poderoso, e diz a palavra que quando ali aquele mar ficou calminho, porque o Senhor, Criador de todas as coisas, estava no controle de tudo. Então não devemos ter medo. Quando as tempestades da vida, que são as dificuldades, vierem, vamos sempre ter em mente aquele Salmo 118, versículo 6. O Senhor está comigo, eu não tenho medo, porque o Senhor está no controle de tudo. E o Senhor Jesus nunca ia deixar os amigos dele sozinhos. Por isso ele veio ajudá-los e ainda fortalecê-los mais na fé deles, para eles não duvidarem em momento algum, mas crerem sempre. Amém? Você tem a harpa cristã aí? Pega a sua harpa e vamos ler. Mas é bem conhecido, vamos lá. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando força do és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos então para o nosso desafio para as crianças da nossa igreja, né, da DEB 113. Então, nosso desafio dessa semana, dessa lição número 4, o amigo que andou sobre as águas. Que é Pedro. Vocês vão responder, né, ou escrito ou em áudio, certo? Quem foi o amigo que andou sobre as águas, tá? Então manda lá no grupo ou no particular do WhatsApp, tá bom? E lembrando, quem cumprir todos os desafios no final desse trimestre vai ser premiado pela Escola Bíblica Dominical, certo? Certo. Então agora nós vamos orar, né? Conversar com Deus, agradecendo a Ele por mais uma aula, né? Então vamos fechar nossos olhinhos e vamos orar. A Emanuela vai orar para terminar, amém? Papai do céu, Papai do céu, muito obrigada por esta aula. muito obrigado por esta aula. Abençoe as professoras e as crianças que não tenham medo. Abençoe as professoras e as crianças que não tenham medo. Amém. Amém, crianças. A Tchau. paz do